basura, porque son muchísimas las personas en el mundo que se les da este diagnóstico cuando no encuentran en qué más encajarles. Então, e porquê que chamamos a esta doença um saco do lixo? Porque é a doença que muitas vezes se dá, o diagnóstico às pessoas que não se encontra outra solução e não se consegue perceber o que é que no fundo a pessoa tem. Entonces, ¿qué es la fibromialgia? O que é a fibromialgia? La fibromialgia se considera un trastorno que produce dolor generalizado. É no fundo um transtorno que produz uma dor generalizada. Cuando decimos dolor generalizado, quiere decir que afecta a ambos lados del cuerpo, arriba y abajo. No fundo, quando falamos em dor generalizada, quer dizer que é uma dor que está dos dois lados do corpo e também acima e abaixo. Y también es una enfermedad que se acompaña de otros síntomas. E também é uma doença que é acompanhada por outros tipos de sintomas. Por ejemplo, los pacientes con fibromialgia suelen tener también problemas a nivel neurológico. Por exemplo, os doentes com fibromialgia também muitas vezes têm problemas a nível neurológico. Un ejemplo, fallas de la memoria, afecciones del sueño. Por exemplo, falhas de memória ou alterações do sono. También ansiedad, depresión. Também muitas vezes ansiedade e depressão. Es una enfermedad compleja. É uma doença complexa. Y de hecho, para hacer diagnóstico de fibromialgia, E por isso, para se fazer um diagnóstico da fibromialgia, se espera que una persona se esté quejando de dolor generalizado espera-se que a pessoa esteja a queixar-se de uma dor generalizada, por lo menos por 3 meses consecutivos. pelo menos essa dor generalizada deve estar presente há 3 meses consecutivos. Es frecuente que la gente desarrolle fibromialgia después de un evento estresante intenso. Normalmente o que acontece é que a pessoa desenvolve uma fibromialgia depois de um acontecimento na sua vida que foi estressante e muito intenso. Por ejemplo, después de una enfermedad viral muy fuerte, un COVID, por ejemplo. Por exemplo, depois de uma doença viral muito forte, como por exemplo a pessoa apanhou Covid. O por ejemplo, una persona que pasa después de una cirugía muy fuerte en su cuerpo. Ou por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia muito forte e pode acontecer depois dessa cirurgia. Pero también se ha visto que después de traumas emocionales intensos se puede desarrollar fibromialgia. Mas também já sabemos hoje em dia que depois de traumas emocionais muito intensos, também se pode desenvolver uma fibromialgia na sequência disso. En otras palabras, pareciera que el sufrimiento intenso favorece la aparición de esta enfermedad. E, portanto, por outras palavras, parece que um sofrimento muito intenso favorece o aparecimento desta doença. De hecho, las mujeres solemos ser quienes somos más propensas a desarrollar fibromialgia. E também é importante perceber que as mulheres são mais propensas a desenvolver esta doença da fibromialgia. Las mujeres somos mucho más emocionales que los varones. Es una diferencia entre nosotras y ellos. E também sabemos que as mulheres são muito mais emocionais do que os homens, é uma diferença importante. Y al parecer, esto hace que percibamos mayor sufrimiento de cosas que para los hombres quizás no son tan intensas. E isto também vai fazer com que as mulheres sofram mais e mais intensamente coisas que muitas vezes para os homens não são tão graves assim. Por ejemplo, hay mujeres que pueden desarrollar fibromialgia después de la muerte de un ser querido. Por exemplo, há mulheres que desenvolvem fibromialgia depois da morte de alguém próximo. Pero también se puede desarrollar fibromialgia después de un accidente. Mas também se pode desenvolver uma fibromialgia depois de uma situação de acidente. Existen varios puntos que llamamos gatillo. Existem vários pontos a que chamamos gatilhos. Los puntos gatillos son lugares clásicos donde se encuentra intenso dolor en los pacientes con fibromialgia. Os pontos gatilhos são pontos onde há uma grande dor em pacientes que desenvolveram uma fibromialgia. En la figura que ustedes ven están graficados algunos de esos puntos.
E nesta figura que vocês estão a ver, estão aqui assinalados alguns desses pontos. Así que desde ya empiecen a mirar si ustedes cumplen con algunos de estos requisitos. Então podem começar já a ver se vocês têm algum destes requisitos. Es muy clásico encontrar dolor en la zona de la nuca y la espalda aquí junto a los hombros. É muito comum encontrar-se dor na parte da nuca e também na parte superior dos ombros, En la cintura y en las articulaciones. na cintura e também nas articulações. De hecho, es demasiado frecuente que las rodillas en la parte interna E também é muito frequente dor nos joelhos, na parte interna dos joelhos. haya dolor, lo mismo que en las caderas. Também pode acontecer que haja dor nas ancas. En otras palabras, una persona que tiene dolor articular intenso bilateral E, por outras palavras, no fundo, são pessoas que têm dores articulares intensas, bilaterais, ou seja, dos dois lados do corpo. y que sumen unos 18 puntos en total, E se somarem 18 pontos no total, puede comenzar a sospechar que tiene fibromialgia. podem começar a suspeitar de que realmente têm fibromialgia. Y de hecho, la fibromialgia se puede acompañar de otras enfermedades. E também, muitas vezes, a fibromialgia é acompanhada de outros tipos de doenças. Aquí están viendo algunas de esas muy frecuentes, Aqui estão listadas algumas dessas doenças que são muito frequentes, como por ejemplo el colon irritable. como, por exemplo, o cólon irritável. Sabemos que las emociones afectan la función del intestino. Sabemos que as emoções afetam a função do intestino. Hay personas que cuando tienen nervios puede darles diarrea o incluso se les puede inflamar el estómago. Há pessoas que, quando têm situações de stress intenso, podem ter diarreia ou pode-se inflamar o estômago. Así que empieza uno a ver que hay bastante, digamos, puntos de, ¿cómo voy a decir? De match, de emparejamiento entre la emoción y la fibromialgia. Então começamos a ver que há muitos pontos de conexão entre as emoções e a fibromialgia. La fatiga crónica es otro síndrome muy frecuente en los pacientes con fibromialgia. A fadiga crónica é também outro síndrome muito comum nas pessoas que têm fibromialgia. De hecho, son las personas que se mantienen con una fatiga, un cansancio tan grande que cuando se despiertan no saben si están de lo cansados, levantándose o acostándose. E a fadiga é tão grande que muitas vezes as pessoas, quando acordam de manhã, não sabem se estão a deitar-se à noite ou estão a acordar de manhã porque estão tão cansadas que não conseguem perceber em que situação é que estão. Y no duermen nada bien. E não dormem nada bem. Y esa es otra, digamos, característica de la fibromialgia, la falta de un sueño reparador. E essa é também outra característica da fibromialgia, que é a ausência do sono reparador. Y de hecho es durante el sueño profundo y reparador que producimos melatonina. E, no entanto, é durante esse sono profundo reparador que nós produzimos a melatonina Y hormona del crecimiento. e também a hormona do crescimento. Y estas dos sustancias, la melatonina y la hormona del crecimiento, E estas duas substâncias, a melatonina e a hormona do crescimento, tienen que ver con la producción de endorfinas que nos hacen sentir bien. têm que ver com a produção de endorfinas que, no fundo, nos fazem sentir bem. Así que es como todo encadenado, uno con otro. E, portanto, todo este processo vai encadeado um no outro. Y cuando una persona no duerme bien y no se puede reparar durante la noche, E quando uma pessoa não dorme bem e não consegue recuperar durante a noite, es mucho más fácil que se le dañe la neuroglía. a neuro... Glía, así se llama, neuroglía. Quando a pessoa não consegue recuperar, é muito comum que não se repare a neuroglia. ¿Qué es la neuroglía? O que é a neuroglia? Es como el sistema que sostiene al cerebro y que también tiene que ver con la limpieza de las toxinas que acumulamos en el cerebro. Então, é
o sistema que repara o cérebro e também que faz a limpeza de toda a parte cerebral, de todas as toxinas que se acumulam no cérebro. Así que es muy frecuente en los pacientes con trastornos del sueño que no solamente tengan fibromialgia, sino migrañas. E, portanto, é muito comum as pessoas que têm transtorno do sono que não só No solamente, tenham também, muitas vezes, dores de cabeça fortes. así es. Y de hecho, cuando producimos buena cantidad de melatonina E, portanto, quando produzimos uma boa quantidade de melatonina, durante el sueño, mejora la producción de serotonina. durante o sonho, melhoramos a produção de serotonina. Y la serotonina es como la hormona de la felicidad. E a serotonina funciona como a hormona da felicidade. Y los pacientes con fibromialgia tienen baja producción de serotonina. E os pacientes com fibromialgia têm uma baixa produção de serotonina. Entonces es claro entender por qué hay tanta ansiedad y depresión en ellos. Então é fácil perceber porque é que há tanta ansiedade e tanta depressão neste tipo de pacientes. Y cuando no tienes buena producción de hormona del crecimiento, E quando não há uma boa produção da hormona de crescimento, en nosotros los adultos, em nós, nos adultos, esto se refleja isto en que el acaba, sistema inmune funciona mucho más mal. acaba por repercutir-se no facto do sistema imunológico funcionar muito mal. Y entonces son más frecuentes las infecciones. Então tornam-se mais frequentes as infecções. Así que en los pacientes con fibromialgia es frecuente encontrar infecciones urinarias. Então é muito frequente nos doentes com fibromialgia nós encontrarmos infecções urinárias. Y obviamente, cuantas más infecciones tengas, más inflamación hay en tu organismo. E claro, quanto mais infecção nós possamos ter dentro do nosso corpo, mais inflamação há dentro do organismo. Y la inflamación promueve la acidez de los tejidos. E a inflamação promove a acidez dos tecidos. Y la acidez de los tejidos, la sensación de molimiento y cansancio. E a acidez dos tecidos vai fazer com que haja esta sensação de os músculos presos e, no fundo, o cansaço também. Y de hecho, en los pacientes que tienen por mucho tiempo fibromialgia, se destruye masa muscular. E os pacientes que têm durante muito tempo fibromialgia, vai-se destruindo aos poucos a massa muscular. Entonces vemos cómo es una enfermedad del sufrimiento agudo. Então vemos por isso que esta é uma doença com um sofrimento agudo associado. Los pacientes con fibromialgia han hecho que se cree un nuevo término. Un nuevo término, una nueva palabra. Os pacientes com fibromialgia fizeram com que se inventasse uma nova palavra. En español será fibroniebla y en portugués se la voy a ayudar a que sea más fácil para mi amiga Teresa. Fibronévoa. O fibrofoco. Sim, fibronevoeiro. Mas névoa é melhor. Fibronévoa. Esta fibroniebla es la incapacidad de pensar con claridad. Esta fibronévoa acaba por ser uma incapacidade de pensar com clareza. Les cuesta más aprender, memorizar, entender. Custa-lhe mais aprender, memorizar, compreender. Hay una neurohormona muy poderosa en el cuerpo humano. Há uma neurohormona muito poderosa no corpo humano. Se llama la noradrenalina. Chama-se noradrenalina. También se le conoce como norepinefrina. Também se conhece como norepinefrina. Y los pacientes con fibromialgia la tienen alta, muy alta. E os doentes com fibromialgia têm isto muito alto. Esta neurohormona produce estimulación, excitación en nuestro cuerpo. Esta neurohormona produz excitação, a estimulação ao mais alto nível no nosso corpo. Así que favorece la taquicardia. Por isso vai favorecer a taquicardia. O crisis de pánico. Ou crises de pânico. También puede favorecer, por ejemplo, diarreas. Também pode favorecer diarreias. Piel seca.
E a pele seca, extremidades frías. também as extremidades frias, Y es una constante de los pacientes con fibromialgia, que é uma constante nos doentes com fibromialgia. tener altos niveles de noradrenalina. Ter níveis muito altos de noradrenalina. Aquí vemos una clasificación que se ha hecho de acuerdo al el inicio de la enfermedad. E aqui vemos uma classificação que se fez no início desta doença. Hablamos de una fibromialgia idiopática o tipo 1, E aqui falamos de uma fibromialgia idiopática ou tipo 1, cuando no hay un antecedente de sufrimiento previo, ya sea psicológico o físico. quando não há um antecedente prévio, quer seja de nível psicológico ou físico. Porque existe ya la tipo 2 que está asociada con el sufrimiento físico. Existe depois a tipo 2 que já está associado ao sofrimento físico. Así que alguien que estuvo en una cirugía, que tuvo una infección severa, que tiene una enfermedad por mucho tiempo, puede desarrollar fibromialgia tipo 2. Portanto, quem esteve numa cirurgia, quem teve um acidente, quem teve qualquer coisa muito grave, pode aí, nessa situação, desenvolver uma fibromialgia tipo 2. Y la tipo 3 es la que está asociada con el sufrimiento mental. E a fibromialgia tipo 3 está associada ao sofrimento mental. Pero en todas tres, el punto común son los altos niveles de noradrenalina. Mas em todas as três, aquilo que é comum são os altos níveis de noradrenalina. Así que podríamos decir que la gente más nerviosa, más ansiosa, tiene más posibilidad de desarrollar esta enfermedad. Então podemos ter como conclusão que as pessoas mais nervosas têm mais propensão a desenvolver este tipo de doença. De hecho, por lo que mencionaba anteriormente, el ser nosotras las mujeres más emocionales, E, portanto, podemos também acrescentar isso, que as mulheres mais emocionais têm mais propensão. somos más propensas a desarrollar esta enfermedad. La estadística dice que entre el 73 y el 88% de los pacientes con fibromialgia son mujeres. Então, as estatísticas dizem-nos que entre 73% e 88% dos pacientes com fibromialgia são mulheres. Mira qué sucede en una casa cuando a la mamá le dicen que el hijo se accidentó. ¿Cómo actúa la mamá? ¿Cómo actúa el papá? Imaginem o que é que acontece quando numa casa vem a notícia de que o filho teve um acidente. Como é que atua a mãe e como é que atua o pai? Hombres y mujeres somos diferentes neurológica y fisiológicamente. Os homens e as mulheres, nós somos diferentes, neurológica e fisiologicamente. Al parecer, nosotras producimos mayor cantidad y tenemos mayores cantidades de sensores para la noradrenalina. E nós temos mais quantidade de sensores para a noradrenalina. Y se ve que la edad en la que es más frecuente la aparición de la fibromialgia es entre los 34 y los 57 años. E a idade em que é mais frequente o aparecimento da fibromialgia é entre os 34 e os 57 anos. Que es como la época productiva, donde todos manejamos mayores niveles de estrés. E é como a época produtiva da vida da mulher em que manejamos realmente níveis mais altos de stress. Los hombres también pueden desarrollar, obviamente, fibromialgia, Os homens também podem ter fibromialgia. pero entonces hablamos de hombres que tienen, digamos, un manejo menos adecuado del estrés, tanto físico como emocional. Mas nesses casos estamos a falar de homens que têm mais dificuldade em manejar o stress, tanto a nível físico como psicológico. Esta estadística que les comparto dice que el 20% de las consultas que le hacen a los reumatólogos, eso es muchísimo, terminan en diagnóstico de fibromialgia. Esto en España. Em Espanha, e vejam esta estatística, 20% dos pacientes que fazem uma consulta de reumatologia é-lhes diagnosticada uma fibromialgia. O sea, es demasiado frecuente. É muito frequente. Y hay un estudio que fue publicado en el año 95 que habló que la duración promedio de la enfermedad es de 18,8 años, o sea, casi 20 años en promedio lo sufre una persona antes de mejorarse. E houve um estudo que se fez em 1995 que mostrou que a duração dos sintomas da fibromialgia na pessoa é de 18 anos,8, 18 anos e 8 meses, portanto quase 20 anos que a pessoa fica a sofrer desta doença.
Así que en realidad es de las enfermedades que causan más sufrimiento en el tiempo a una persona. E por isso podemos considerar que é uma das doenças que causa mais sofrimento na vida da pessoa. Cuando alguien tiene altos niveles de noradrenalina que les mencionaba, Quando alguém tem níveis muito altos de noradrenalina, como vos referi, que también se le llama norepinefrina, e que também tem o nome de norepinefrina, hay un signo bastante regular, frecuente que uno ve y es la frialdad y que se pongan fácilmente moradas las manos y los pies. há um sinal que é importante ter em conta, que é o arrefecimento das extremidades, nomeadamente que fiquem vermelhos as mãos e os pés. Se conoce como síndrome de Raynaud Se conhece como síndrome de Renault. y este síndrome parece ser muy común en pacientes con fibromialgia. E este síndrome é muito comum, parece ser muito comum em doentes com fibromialgia. Lo cual vuelve y demuestra que son personas que tienen muchos receptores E mais uma vez chegamos à conclusão que são pessoas que têm muitos receptores de noradrenalina de noradrenalina que favorece algo que se llama vasoespasmo. e que favorece uma situação que se chama vasoespasmo, ou espasmo dos vasos sanguíneos. Exacto, o sea que se contraen los vasos sanguíneos y no permiten que fluya correctamente la sangre a través de ellos. O que acontece é que os vasos sanguíneos contraem-se e não permitem que haja uma circulação correta através deles. De hecho, hay otra cualidad, o cualidad no, característica de esta enfermedad muy llamativa. E também há uma outra característica muito importante nesta doença. Cuando se miden los niveles de oxígeno en la sangre de los pacientes con fibromialgia, Quando olhamos para os níveis de oxigênio nos pacientes com fibromialgia, en especial a nivel distal, o sea, en las manos, por ejemplo, sobretudo a nível, por exemplo, das mãos, se encuentran que la saturación baja de 90% cuando lo normal es arriba de 94%. o que acontece é que baixam abaixo dos 90%, quando o normal seria que estivessem acima dos 94%. Y cuanto menos oxígeno le llega a los tejidos, E quanto menos oxigênio temos nos tecidos, esto favorece aún más la producción de radicales libres, isto vai favorecer a produção de radicais livres, que hacen que los tejidos se pongan ácidos y se deterioren mucho más rápido. vai fazer com que os tecidos entrem numa situação de acidez e se deteriorem muito mais rapidamente. Es decir, que si logramos controlar la producción de noradrenalina o norepinefrina, Então isso quer dizer que se nós conseguirmos controlar a produção de noradrenalina ou norepinefrina, esto puede favorecer la calidad de vida de los pacientes con fibromialgia. isto vai ajudar muito e melhorar muito a qualidade de vida dos doentes com fibromialgia. Y una de las formas naturales de lograr esto E uma das formas naturais de conseguir isto es mejorando la calidad del sueño profundo, é melhorar a qualidade do sono profundo. porque en el sueño profundo se producen la melatonina E porque no sono profundo se produz a melatonina y la hormona del crecimiento e a hormona do crescimento, que ayuda a regular a la norepinefrina. que vão ajudar a regular a norepinefrina. Sí. Cuando esto no se logra, imagina un cuerpo que está todo el tiempo como angustiado y estresado, produciendo todo el tiempo mucha noradrenalina. Quando o corpo está muito estressado, produzindo a toda a hora, porque a pessoa está em stress permanente, a noradrenalina, Esto indefectiblemente va a producir aumento del estrés oxidativo. isto vai produzir invariavelmente e de forma impossível de parar um aumento do stress oxidativo. La norepinefrina se produce en un momento de angustia. Por ejemplo, te va a pisar un carro. A norepinefrina produz-se no momento de angústia. Por exemplo, Te va a atropellar o a pisar un carro. vou ser atropelado por um carro. Entonces produces noradrenalina para que tu cuerpo responda rápido, tu corazón se agite, corras más rápido. E, portanto, produzo noradrenalina para que o meu coração se acelere e naquela situação de perigo eu consiga ter uma ação rápida.
Pero cuando esto se prolonga por mucho tiempo Mas quando este tipo de reação se prolonga por muito tempo y ya no hay una situación estresante que resolver, e já não há uma situação estressante na nossa vida, pues aparece el estrés oxidativo, que es el producto del exceso del estrés. então aparece o stress oxidativo, que é um resultado destes níveis de stress muito altos. Cuando estás enfermo, te infectas de algún virus, Quando estou doente e tenho uma infecção com um vírus, tu cuerpo también aumenta la producción de noradrenalina para tratar de defenderse. o meu corpo também aumenta a produção de noradrenalina para conseguir, no fundo, trabalhar essa defesa que eu preciso ter. Así que todas las situaciones que hagan que nuestro cuerpo se estrese más Por isso, todas as situações que façam com que o nosso corpo se estresse mais favorecen la aparición de todo este tipo de síntomas. favorecem o aparecimento de todo este tipo de sintomas. Dolores articulares, Dores afecciones articulares, en la piel, problemas na pele, problemas pulmonares, problemas pulmonares, problemas en el corazón, problemas no coração, problemas gastrointestinales, problemas gastrointestinais, todos los que ven en esa imagen que les coloqué. todos aqueles que vocês veem na imagem que eu coloquei. Bajar los niveles de estrés oxidativo se vuelve una prioridad Baixar os níveis de stress oxidativo é uma prioridade para lograr mejorar la calidad de vida de estos pacientes. para conseguir melhorar a qualidade de vida destes pacientes. En la revista de reumatología clínica, Na revista de Reumatologia Clínica, aquí les coloqué al lado el volumen en el que está para que los que son del área de la salud puedan ir y mirar el artículo completo. aqui pus-vos o artigo onde está esta referência para que possam ir investigar e, no fundo, terem acesso a este artigo. Se dice de manera clara y explícita en esta investigación E diz de maneira clara e explícita nesta investigação que el problema de la fibromialgia o problema da fibromialgia radica en el exceso de radicales libres tem por base o excesso de radicais livres y la falta de antioxidación. e a falta de antioxidação. De hecho, en este artículo en especial, E por isso, neste artigo especial, les coloqué aquí en negrillas lo que se ve, y es que aumenta el riesgo de enfermedades neurológicas en los pacientes con fibromialgia. pus aqui de forma bastante clara que aumenta o risco de problemas neurológicos. Los pacientes con fibromialgia es más fácil que desarrollen Parkinson, por ejemplo, Alzheimer. Por exemplo, os pacientes com fibromialgia é mais fácil que desenvolvam depois Parkinson ou Alzheimer. Enfermedades cardiovasculares del corazón, Doenças do coração, doenças cardiovasculares, diabetes, diabetes, porque tienen su cuerpo todo el tiempo como acelerado por la norepinefrina. porque têm o seu corpo acelerado pela non-epinefrina. Ya te sabes el trabalenguas. Entonces, otro artículo maravilloso de la revista de la Sociedad Española dice de manera muy clara que la fibromialgia también está ligada a la baja consumo de antioxidantes. Então, num outro artigo da Sociedade Espanhola de Dor, refere que a fibromialgia está relacionada com o baixo nível de Antioxidación, de consumo. antioxidação. Aquí es donde empieza la magia de Inmunotech para bendecir a las personas que están padeciendo esta enfermedad. E aqui é onde começa a magia da Imunotech e que, no fundo, podemos ajudar muita gente que pode morrer com esta doença. Fíjense, el antioxidante maestro, el más abundante del cuerpo humano, es el glutatión. O antioxidante mestre e o mais abundante no nosso corpo é a glutationa. Y nuestro inmunocal ayuda a mejorar la producción de glutatión. E o nosso imunocal ajuda a melhorar a produção da glutationa. Pero estos artículos son muy claros en explicar que hay que aumentar el glutatión adentro de las células.
Mas estes artigos são muito claros quando explicam que é necessário aumentar a produção de glutationa dentro do corpo, no del cuerpo, de la célula. dentro da célula. Y es importante hacer énfasis que es la célula, E é muito importante pôr o ênfase que é a célula, porque dentro de las células están las mitocondrias porque dentro das células estão as mitocôndrias. y ellas terminan siendo las responsables E são elas que são as responsáveis de que se acumulen los radicales libres que producen el estrés oxidativo. que se acumule os radicais livres que, no fundo, produzem o stress oxidativo. Y esta es la base de la aparición de esta enfermedad. E este processo é, no fundo, o processo que está na base do aparecimento da doença. Así que tomar inmunocal no podemos decir que es la cura para la fibromialgia. Portanto, nós não podemos dizer que tomar imunocal é a cura para superar a doença, Pero sí podemos afirmar mas podemos afirmar que tomar inmunocal que tomar imunocal va a mejorar la producción de glutatión dentro de las células, vai melhorar a produção da glutationa dentro da célula, que va a ayudar a la mitocondria, que vai ajudar a mitocôndria, que es la batería de nuestras células, que é, no fundo, a bateria da nossa célula, a que puedan controlar el estrés oxidativo. de forma a que possam controlar o stress oxidativo. Así que estamos yendo a la raíz del problema. E por isso estamos a ir à raiz do problema. Estos cuatro son para mí los productos ideales nutricionalmente para un paciente con fibromialgia. Estes 4 produtos são para mim os produtos ideais para um doente com fibromialgia. Déjenme les explico. Deixem-me explicar. El primero, el azul, el esencial, el inmunocal esencial. O imunocal regular, o azul. Di esencial, porque regular es del montón. Este es esencial. Isto é essencial, não é regular. Esencial. Me van a escuchar, porque este sí o sí a cualquier persona le va a ayudar a mejorar la producción de glutatión adentro de las células. E porquê é que eu digo que ele é essencial? Porque este sim, sim ou sim, vai ajudar à produção da glutationa dentro da célula. Y esto quiere decir que va a disminuir los radicales libres E isto quer dizer que vai diminuir os radicais livres. y en consecuencia va a ayudar a disminuir el estrés oxidativo, E como consequência vai diminuir o stress oxidativo, que es el responsable de la fatiga, el cansancio que sienten los pacientes. que é o responsável da fadiga e do cansaço que sentem os pacientes com esta doença. Ahora, el inmunocal platinum Agora, o imunocal platino hace algo maravilloso y es Fa- que disminuye la acidez de los tejidos. faz algo maravilhoso, que é diminuir a acidez dos tecidos. Resulta que los pacientes con fibromialgia tienen alta destrucción de las paredes de las células. Resulta que os pacientes com fibromialgia têm uma alta destruição das paredes da célula. Eso se llama peroxidación lipídica. E isto chama-se perioxidação lipídica. Esa peroxidación lipídica que destruye las paredes de las células se regula alcalinizando. Essa perioxidação das paredes das células regula-se com a alcalização dos tecidos. Inmunocal platinum alcaliniza los tejidos, O imunocal platino alcaliniza os tecidos, además de que mejora la producción de glutatión. ao mesmo tempo que melhora a produção da glutationa. Ahora una pregunta, vamos a ver si me están poniendo cuidado. Agora, uma pergunta, a ver se vocês estão com atenção. Yo les hablé de unas hormonas que se producen en el cerebro, que los pacientes con fibromialgia no tienen suficiente. Eu falei-vos de umas hormonas que se produzem no cérebro e que os pacientes com fibromialgia não têm suficiente. A ver, ¿quién me escribe en el chat cuál es? Quiero ver a ver cuáles son los que sí están poniendo cuidado. Quem é que escreve no chat qual é que é o nome destas hormonas? Eso, melatonina, Esther, Lina, Olga. Melatonina, también hablamos de la serotonina, la melatonina. Y hay un suplemento de Inmunotech
que nos ayuda a mejorar la producción de melatonina. ¿Saben Então, cómo se llama? é a melatonina e há um suplemento da Imunotec que ajuda a melhorar a produção da melatonina. Como é que se chama? Perfecto, Elizabeth lo dijo bien. Inmunocal Sport Imunocalcitor. ayuda, ayuda tremendamente a producir melatonina. Y O sin imuno... melatonina, perdón, no se produce serotonina. E o Imunocalcitor ajuda a produzir melatonina, de forma a que, se não tivermos esta produção, não conseguimos produzir a serotonina. Así que empezamos a hacerle contrapeso a la afección del sueño, a la ansiedad, a la depresión, Assim conseguimos equilibrar e controlar e superar os problemas do sono, os problemas da depressão, e lá a última, la ansiedad, la a depresión, la ansiedade, fatiga. depressão e do sono. Ahora, atención al detalle. Agora atenção ao detalhe. Resulta que el paciente con fibromialgia le duele todo el cuerpo. Como sabemos, o paciente, o doente com fibromialgia, dói o corpo todo. Examen, pregunta. ¿Cuál es la sustancia que produce vasoespasmo? Que se cierren las arterias y que fluya menos sangre. ¿Cuál es? Qual Yo é se las dije. a substância que faz com que haja este espasmo das artérias e que o sangue não possa fluir? Uy, Gala, súper bien. A ver, ¿quién más puso cuidado? Yolinda, muy bien. Esther, súper bien. ¿Noradrenalina o norepinefrina? Y, Noradrenalina ou norepinefrina. y nosotros tenemos una sustancia que mejora y en vez de hacer vasoespasmo, hace vasodilatación en nuestro Inmunocal Sport. E nós temos no Imunocalcifor uma substância que, em vez de levar os vasos a fecharem-se, faz com que eles se expandam de maneira que haja uma melhor circulação. Esa sustancia se llama óxido nítrico y eso nos lo ayuda a mejorar Inmunocal Sport. Essa substância chama-se óxido nítrico e é essa substância que vem no Imunocalcifor, que está incluída no Imunocalcifor. Así que díganme si hasta aquí estos tres no son poderosos para una persona con fibromialgia. Então digam-me se é verdade ou não que estes três produtos são extremamente poderosos para alguém com fibromialgia. Llega la noradrenalina y cierra los vasos. Y luego llega naturalmente el óxido nítrico y los expande. Chega a noradrenalina e fecha os vasos. Chega o Imunocalcifor e expande os mesmos vasos. Con el óxido nítrico. Com o óxido nítrico. Pero en los estudios que les mostré, me voy a devolver. Mas os estudos que vos mostrei, que vamos a voltar aí, en estos estudios se puede ver que hay otras enzimas muy importantes para que una persona mejore en la fibromialgia. mas também aqui nestes estudos vemos que há outras enzimas muito importantes para que a pessoa possa melhorar a sua fibromialgia. Como la catalasa. Como, por exemplo, a catalasa. Otra enzima llamada superóxido dismutasa. E outra enzima chamada superóxido dismutasa. Sí, como Superman, para que se acuerden. É como o super-homem para que não se esqueçam. Pues hay un producto en Inmunotec que fue diseñado para activar la catalasa y la superóxido dismutasa. E há um produto que nos vai ajudar a aumentar o superóxido como é? Dismutasa Dismutasa. y la catalasa. E a catalasa. Y adicionalmente a la glutatión peroxidasa. E também a glutatión peroxidase. A ver, voy a examinar quiénes son los consultores del bienestar. ¿Qué producto es? ¿Qué producto es? ¿Cuál es? Qual é este produto? Vejam lá. Optimizer, sí señores, Booster Verde, nuestro superhéroe. Díganme, ni mandado a hacer, ahí está el doctor Rubén. Doctor Rubén, un abrazote. Sí señores, este booster es poderoso. Entonces imagínate todo lo que estamos haciendo por el bienestar y la salud de las personas. Então é o Booster Verde, o Optimizer, que vai fazer este papel. E, portanto, imaginem com este produto o que é que nós estamos a fazer pela saúde das pessoas. El que no quiera tener calidad de vida, quem não quiser ter qualidade de vida, puede irse ya. Pode já ir-se embora. Pero el que quiera vivir mejor, mas aquele que quiser viver melhor,
que se una a la tribu del bienestar. que se una aqui à nossa tribo do bem-estar. Y nuestra tribu del bienestar está con Inmunotech. E a nossa tribo do bem-estar está com a Imunotech. Aquí en este canal va a estar grabada esta presentación para que la puedan volver a ver y volver a estudiar las veces que necesiten. Aqui neste canal de YouTube, como podem ver, vai estar gravada esta apresentação e tem muitas mais apresentações para poderem ver, rever e aprender mais sobre estes temas. Y ahora yo quiero, si Camilo me permite, voy a buscar a una amiga que está aquí en sala, ella se llama Esther Gómez, E y agora ella es testimonio. vou pedir à Esther Gomes, que é uma amiga que está aqui em sala, se ela não se importa de dar um testemunho. Ella tuvo una terrible fibromialgia por muchos años, como lo mostramos ahora. Ela teve uma terrível fibromialgia durante muitos anos, como vos mostrei agora. Y yo quiero que les cuente a ustedes cómo ella se recuperó. E eu quero que ela vos conte como é que ela conseguiu recuperar-se. Muy buenas tardes, doctora Luisa. Qué gusto poder estar esta tarde acá con ustedes. Muy buenas tardes para todos. Es un placer Esther, para mí. habla despacio para que Teresa te traduzca. Cierto, es correcto. Es así. Boa tarde, Bueno. doutora Luísa, boa tarde a todos. Bueno, Teresa, yo soy un paciente de fibromialgia desde hace 20 años. Sou doente de fibromialgia há mais de 20 anos. Y como bien dice la doctora Luisa, entré en proceso de sanación y recuperación hace un año. E como a doutora Luísa Cristina disse, eu entrei em processo de recuperação há um ano. Es por eso que entiendo a todas las personas que viven en este círculo del dolor. E por isso percebo muito bem estas pessoas que vivem neste ciclo de dor permanente. Para mí fue una absoluta bendición poder tener la guía de una persona como la doctora Luisa Torres. Para mim foi uma bendição poder ter como guia uma médica como a doutora Luísa Cristina Torres. Mis niveles de estrés oxidativo eran muy altos. Os meus níveis de stress oxidativo eram altíssimos. Mi estilo de vida y calidad de vida era muy poco favorable. E o meu estilo de vida e a minha qualidade de vida eram muito pouco favoráveis. Y aprendí, gracias a ella, graças a ela, a mejorar varias cosas en mi vida. a melhorar vários aspectos na minha vida. 1. Hábitos. Perdão? Hábitos. Hábitos. Cambio de hábitos. Hábitos. Sueño reparador. Segundo, o sono reparador. Luz solar. Terceiro, contacto com a luz solar. Ejercicio. Quarto, exercício físico. Y los productos que mencionó la doctora Luisa de Inmunotech E os produtos Imunotech han sido para mí esenciales en mi recuperación. foram essenciais na minha recuperação. El manejo del estrés es fundamental. Saber lidar com o stress também é fundamental. Hoy puedo decirte que soy una persona libre de dolor. E hoje em dia posso dizer que sou uma pessoa que já não tenho dores. Permíteme, te hago una pregunta, Esther. Vou fazer-te uma pergunta, Esther. ¿Cuántos medicamentos consumías antes de conocer la nutrición inteligente de Inmunotech? Quantos medicamentos consumias antes de conhecer a nutrição inteligente da Imunotech? Demasiados. Muitíssimos. Más o menos. Como 7 medicamentos. Como 7 medicamentos. Tomava 7 ¿Tomabas antiinflamatorios? Sí. Tomava anti-inflamatórios. Gabapentina. Gabapentina, Neurotin. Antidepresivos. Ansiolíticos. Ansiolíticos. Hoy en día, ¿cuántos medicamentos consumes? E hoje em dia, quantos medicamentos toma? Nenhum. Ninguno. O sea que se fueron el riesgo de los efectos secundarios de los medicamentos. Foram-se também embora os efeitos secundários dos medicamentos. Sí, actualmente no tomo absolutamente nada. Hoje em dia não tomo nada. Vivir mejor si es posible. É possível. Sí es posible, sí es posible. É Y hoy día, inteligencia. gracias a Inmunotech,
porque me ayudó enormemente con esta nutrición a nivel de la mitocondria de mi célula, que estaba absolutamente oxidada, y los cambios son impresionantes. E agradeço muito à Imunotec porque me permitiu, com estes suplementos, nutrir as mitocôndrias que fizeram toda a diferença na recuperação desta doença. Esther, Así es. muchísimas gracias por compartir con otros tu experiencia de vida. Muito A obrigada ti, por doctora compartilhar a Luisa, a experiência. todos. Gracias, buenas tardes. Muito A mí se obrigada. me pone la piel chinita cuando oigo esos testimonios, Por isso é que eu fico com pele de galinha quando ouço estes testemunhos. porque me emociona saber que sí podemos ayudar a muchísimas personas en el mundo a tener calidad de vida. E por isso fiquem a saber que podemos ajudar muita gente em todo o mundo a ter mais qualidade de vida. Así que mi querida Teresa, gracias por haberme acompañado nuevamente y a Camilo por abrir este espacio tan especial. Obrigada também. Obrigada, doutora Luísa, que é sempre um prazer podermos aprender mais. Obrigada, Camilo, por organizar também. Muchísimas Familia, los veo en el próximo Go Platinum. Que se vean. Vemo-nos no próximo Go Platinum. Y por favor, compartan, porque el que no comparte bienestar también está haciendo el mal. E porque não se esqueçam, temos mesmo que partilhar, porque quem não partilha estes conhecimentos também não está a agir corretamente. Dejar de ayudar no es una opción. Hay que estar dispuestos a servir para que todos podamos vivir mejor. Deixar de ajudar não é uma opção, temos todos que ajudar para que toda a gente possa viver melhor. Un beso, bendiciones. Somos la tribu del bienestar. Así que Yeah. a vivir mejor. Un saludo hasta Portugal, a mi amiga Teresa, a Camilo, no sé si está en España o en Portugal porque anda mucho, y a todos los de la tribu que se conectaron, bendiciones. Bendições para todos os que se conectaram. Obrigada a todos e obrigada mais uma vez, doutora Luísa. É sempre com conhecimentos incríveis e que sempre tão acessível e coisas tão complicadas. Muito obrigada.